Personalidade frequente nos podcasts de extrema-direita, o influenciador policial Renato Amoedo, conhecido como Renato 38, viralizou nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, após reclamar do fim da escravidão no Brasil. Após fazer apologia de abuso a menores, um apresentador pulou fora. Quem vai trazer as informações para a gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá, informação exclusiva aqui do Meteoro Brasil. Conta pra gente. Exclusiva do Meteoro Brasil, que a fonte diz que é uma errata, mas na verdade é uma informação complementar, né, Sofia? O nosso corte viralizou bastante, muita gente assistiu. E aí eu quero recapitular alguns pontos, né? Vou mostrar de novo o link do DCM com a matéria falando sobre os menores de idade, com esse título, né? Após atacar a Lei Áurea, o influenciador Renato 38 fez apologia desse comportamento aqui, que é a pedofilia. O que ele falou exatamente nesse podcast? Eu não vou passar de novo o vídeo, mas eu vou falar só o que ele disse. Um novo vídeo viralizou de 38 neste sábado, o último sábado, que foi 28 de dezembro, ao lado de um tal de André, dono de um canal chamado Uploads and Caps. Ele foi convidado para expor a sua visão sobre menores de idade, inclusive um menor incapaz. 38 questiona o que é menor incapaz. Segundo a lei, uma pessoa menor de 16 anos não tem capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. 38 se ampara no Manifesto Libertário de Murray Rothbard, apelido do livro Por uma Nova Liberdade, para defender que todos devem ser tratados como capazes, independentemente da idade. Rothbard é guru de, entre outros líderes, Javier Milei. Para Renato, uma criança de 8 anos pode se casar com um homem de 50 se os pais permitirem. Ele também alega que não há problema em ver imagens de crianças nuas para efeitos de excitação. Então, ele fala, esses absurdos, você vê foto, prejudica alguém? Quem é a vítima disso? Se o cara criar uma realidade virtual, que ele faz sexo com menores que não existem, você acha que esse cara tem que ser preso? Ele fala muita coisa nojenta num corte longo. E aí eu queria mostrar só o frame do corte, Sofia. Eu vou deixar aqui na tela. Ele deu uma entrevista para esse André, do Legião Cósmica. O André viu meu corte e ele falou, Pedro, eu gostaria de fazer alguns reparos aí no que você falou no corte. E basicamente, Sofia, ele não quer se associar com o Renato. Então, eu vou deixar só a foto. Esse aqui é o André do que a gente está falando. Eu vou deixar só a foto do 38 na tela e vou ler para vocês a mensagem que o André me mandou sobre essa participação aí com o 38. Ele me mandou a seguinte mensagem. Na terça-feira, que foi no dia 30. Terça-feira foi 30, né? Ou 31? Terça-feira foi agora dia 31. 31, último dia do ano. Olá, Pedro, tudo bem? Eu sou o André que cedeu espaço para o 38 no meu podcast. Eu queria relatar de forma respeitosa com você que houve alguns erros na matéria do Meteoro que podem ser corrigidos. Então, vamos corrigir agora. Não compactuo com a fala que foi expressada por ele. Bom, Sofia, isso vem do próprio corte, a gente percebe. No corte é visível, é visível. Ele falou abertamente, a gente mostrou a parte na qual ele falou abertamente que ele discordava. Mas é legal que ele elenca alguns pontos. A entrevista não foi feita logo após a fala da Lei Áurea, e sim há 2 anos atrás, que só foi resgatada agora. Sim, a gente sabia que esse corte não é de hoje, e aqui o fato é que a mídia tá cavucando o passado do 38, André, por isso que você apareceu nesse corte. O canal foi extinto e o entrevistador não concorda mais com o posicionamento libertário, então não tenho conhecimento sobre o canal Uploads and Caps. Então, aparentemente, o Uploads and Caps não é dele. Parece que ele tinha um canal de anarcocapitalismo e selecionaram cortes. Não trabalho com Bitcoin. A turma do 38 pegou o podcast e remodelou com o nome do livro dele, que é Bitcoin Red Pill, acho que é Bitcoin Black Pill. Quando eu disse que devem ser punidos moralmente, eu fui pressionado a falar isso.
Eu concordo que, nesse caso, a lei deve ser aplicada, como revelei no final do corte. Eu gostaria que houvesse alguma forma respeitosa, pelo menos de uma alusão a esses detalhes que passaram batidos. Agradeço. Eu convidei o André para dar uma entrevista aqui pra gente, mas ele não se sente seguro, por isso que eu inclusive tirei a imagem dele na tela, eu só passei agora para vocês saberem de quem eu tô falando. Mas ele falou o seguinte: cara, eu apaguei o canal justamente pela exposição que gerou e pela bolha dele ter me atacado por eu ter discordado dele em inúmeros pontos da entrevista. Eu não me sinto confortável para falar desse tema, mas muito obrigado, Pedro, e me mandou essa mensagem aqui no privado. Eu tô falando com autorização dele sobre isso. E aí, Sofia, eu queria resgatar cortes que são menos escandalosos do 38ão, mas eu não sei se você já chegou a ver o 38ão falando de mulheres? Já, e eu confesso que eu estava me preparando para fazer um corte disso para amanhã, mas vamos lá. Eu acho que eu vou furar seu corte, mas olha Tranquilo, só. bora lá. O que ele fala de mulheres e trabalho. Vamos ver aqui a informação, a opinião dele. Aliás, eu acho que você pode fazer seu corte sim, porque tem mais coisas além dessas que eu separei, mas é um negócio absurdo. O que ele acha de mulheres e trabalho? Vamos ver juntos. Essa questão de que mulher vive vida fácil e de que a mulher não é para trabalhar, enfim, né, essa ideologia. Você não acha que isso aí ficou lá pra trás? A questão não é que mulher não é para trabalhar. Cada um pode fazer o que quiser. A questão não é de valor comparativo. Não é o que uma mulher pode produzir em relação ao homem. É o que a mulher pode produzir trabalhando ou produzir na família. Alguém produz algo maior do que 5 vezes a si mesmo. É isso que a mulher faz dentro de uma família numerosa. Ela produz mais pessoas iguais ou melhores que ela. Geralmente o filho é de uma outra geração e ainda consegue produzir mais do que a geração anterior. Você consegue ela produzir. Faz o quê, 38? Aí vamos supor, a mulher, aí na sua visão, a mulher não tem que trabalhar, vamos supor, tem que ser dona do lar. Não, inclusive esse é o caminho que foi ordenado pelo Senhor. As pessoas têm o direito de não seguir o caminho ordenado pelo Senhor. Você vai se você quiser. Deus livre-arbítrio a gente, não é isso? A nossa sociedade está se extinguindo por botar a mulher para trabalhar, não é isso? Todas as sociedades que botaram a mulher para ter independência financeira têm uma fecundidade insuficiente, não é isso? Mas em colapso. Você vai aposentar? Tem mais gente com 40 anos do que com 4, né? Vai quebrar o INSS ou não vai? Mas você não acha? As sociedades que não botam as mulheres para reproduzir estão quebrando, diz Renato 38ão. Cara, tem tanta coisa para falar sobre isso. Vamos lá. E é uma coisa que, vamos ser francos, né, Sofia? Esse imbecil expressa isso em palavras, mas é a expressão assim mais direta do machismo estrutural, né? Completamente. Ele tá falando abertamente coisa que muita gente pensa e não tem coragem de falar. Agora, eu acho que só queria destacar um ponto. Essa ideia que ele traz aí, de que a mulher deve ficar em casa, isso é uma coisa que nunca foi realidade. Nunca foi realidade. Não é no passado, era assim, nunca foi realidade por uma razão bem simples. Inclusive, se vocês duvidam de mim, pega lá os livros do Machado de Assis, lá do pessoal do período do realismo, do naturalismo, e veja como as mulheres da classe trabalhadora sempre foram donas de pousada, lavadoras de roupa, costureiras, e tudo mais. Isso para não falar das mulheres negras que eram escravizadas. Sim. Por uma razão bem simples. Gente, você ter uma mulher em casa, sem trabalhar, cuidando de 5 filhos, sabe o que significa? Significa que o homem precisa ser capaz de sustentar 7, sozinho. Classe trabalhadora, onde que você consegue ver isso, gente? Não existe, não existe. E daí você pega e coloca isso dentro de uma ideologia liberal que vai dizer que o Estado não tem que fazer nada para ajudar isso aí. Sim. Gente, é impossível. É simplesmente impossível. A mulher ela vai ter que sair de casa e trabalhar até para conseguir sustento. Sim. Então, agora, vamos lá. Você tem... O mito é o contrário. O mito do homem que trabalha mais que a mulher é mito mesmo. A real é que, assim, a mulher tem jornada... A mulher sempre teve a jornada dupla ou tripla, né? Cuidar da casa, da família e ainda do trabalho. Isso. Então, e daí aí você pensa, vamos lá, você tem um Estado que não deve ajudar e a mulher deve ficar em casa trabalhando, ou a mulher sai de casa ou todo mundo morre de fome. Verdade é essa. Uhum. Só lamento, gente. Então, na prática, o que ele mostra, mas daí se a mulher sai de casa, ela tem menos filhos, o que significa que vai ser problema do mesmo jeito. Então, na prática, sabe o que você está mostrando, Renato 38? É que não tem como esse sistema funcionar. Porque ou
ou corre, né? Já Se até ficar tô o tão bicho brava, pega, eu tô tão brava que eu já tô até esquecendo. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque ou a mulher sai de casa e daí ela tem menos filhos, e isso é um problema, ou ela fica em casa e todo mundo morre de fome porque o Estado não vai ajudar a fazer porra nenhuma. não, e esse imbecil fala isso no momento em que a gente está vivendo colapso ambiental, pelo menos para a sobrevivência dos seres humanos, e a população não para de crescer. A população teve uma leve redução na Ah, mas pandemia. aí é uma outra coisa, Pedro. Pode É. ver, todo mundo que reclama de diminuição da população, mais cedo ou mais tarde se revela que é uma parcela bem específica da população, que são as pessoas brancas, É. né? Quando você tem o negro, o árabe, o indiano, o chinês, o que quer que seja, crescendo, Nada, aí para eles é um problema. Aí exatamente. é a teoria da grande substituição. Exatamente. Racismo reverso, essas loucuras todas. Mas aí, ele não fica só no trabalho, ele vai pro casamento. E aí eu acho que é uma coisa que você vai mostrar no seu corte, provavelmente. Mas a fala dele sobre isso é muito absurda. Vamos ver juntos. Tá casada? Se ela casa e não tá dando certo, como é que você acha disso? Você é obrigado a cuidar de seu pai e de sua mãe? Sim, Mesmo que ele não tenha cuidado bem de você? sim. Honrar pai e mãe. Você não escolheu seu pai e sua mãe, seu marido você escolheu. Seu marido é sua própria carne. Seu pai e sua mãe é só 50% de sua carne, não é isso? O homem, inclusive, é obrigado a amar. A mulher não tem a obrigação de amar, a mulher tem a obrigação de obedecer e honrar, não é isso? Diante disso que você falou da mulher, você acha que qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem perante a Bíblia? No primeiro livro da Bíblia, Deus cria o universo, não é isso? Tem Adão, tem Eva, tem a desobediência. Quem desobedeceu foi Adão, não Eva. Deus ordenou ao homem, não à mulher, não coma a árvore na fruta, não é isso? Qual foi o anátema, a consequência da desobediência do homem para a mulher? Isso é muito claro. Os judeus, os muçulmanos, todos eles concordam. O seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, vai ter sangrar, parir e tal. E para o homem é que o pão vai vindo só do seu rosto, né? Mas a pessoa é obrigada a ficar casada? Se ela casa e não tá dando certo, como é que você acha disso? Você é Sim, segundo ele, a pessoa é obrigada a ficar casada. E isso é uma defesa praticamente indireta do abuso sexual. Ele não disse isso. Não estou dizendo que ele disse isso. Mas dá a entender isso, né, Sofia? A mulher tem que aguentar. A consequência é essa. A consequência, no final, é essa. Se ela não pode sair, é abuso sexual e, eu diria, além outras formas de violência também, né? Físicas, inclusive. Uhum. Esse é o Renato 38. Eu não sei o que é pior, ele falando de menores de idade, mulheres ou da Lei Áurea. Mas tô vendo que a Lei Áurea acho que foi só o comecinho desse cara, Não, que foi promovido pela Inteligência Limitada e pelo Flow Podcast. Olhem o que vocês estão bombando nesses podcasts. Exato, exato. E daí, Pedro, depois de tudo isso, esses caras não conseguem mulher nenhuma e acham que a culpa é da mulher. Uhum. Opa, desculpa, apertei aqui para fechar a Não, minha tranquilo. emissão. Daí depois ficam reclamando que a culpa é do feminismo, que a culpa é das mulheres, e vão se chamar aí de incel, e red pill, e migtal, e o que quer que seja. Amigo, fala sério, que mulher que vai querer ficar com um homem como você? Não tem, não tem. E o duro E é que as que nesses acabam círculos se... também ainda tem aquelas mulheres, tem umas mulheres também que estão meio que passando pano para esse discurso. Mas deixa eu falar qual é a Mas é solução. só uma questão de tempo É. até elas se arrependerem, como aconteceu com a Cíntia Chagas. Isso. É só uma questão de tempo. E deixa eu dar uma dica para os caras que estão caindo nesse discurso, mas pelo menos ainda não fizeram merda. Vá num terapeuta urgente. Faça terapia. Ah, mas é caro. Tem sistema público de tratamento na USP, tem sistema público em vários locais. Consulte no Google, na internet, que vocês vão achar. Façam terapia, gente. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, que seja. Faça tratamento psicológico urgente. Não dá mais para a galera ficar tendo esse tipo de comportamento que começa nessas questões políticas, mas começa a entrar no terreno pessoal, né, Sofia? Uhum, exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, cortes leves, tranquilos.
O Pedro começou a primeira live do ano assim com chave de ouro. Não teve um corte pra salvar nessa. Chat, quem tá assistindo ao vivo não sai daí que logo a gente volta.